E aqui do 360, a gente promete e a gente entrega. A reforma ministerial que será promovida por Lula para acomodar o Centrão pode envolver mudanças maiores do que o inicialmente previsto. É o que alertam auxiliares do presidente e é a apuração da nossa Renata Agostini. E eu vou deixar para ela, então, apresentar esse bastidor que a gente está prometendo desde ontem e entregando agora. Não, ontem a gente já entregou um pouco, vai. Não parece que a gente está enrolando os nossos queridos telespectadores que estão aqui no fim de semana com a gente. Pois é, olha, eu conversei com alguns interlocutores de Lula, gente que está acompanhando esse processo bem de perto, e esse alerta foi feito. Eu explico por quê. A mensagem foi justamente essa, olha, no final essa reforma pode ser um pouco mais ampla do que inicialmente antecipado. Isso acontece porque diversos cenários estão sendo feitos considerando duas variáveis. A primeira é o andamento das conversas com o Centrão. Lembra que a gente falava há pouco? Depender do que for levado ao Centrão, você pode ter um grau de fidelidade, um grau de resposta do Congresso maior, isso está sendo levado em conta. O segundo aspecto são vetos que vêm sendo feitos por Lula. Espaços que ele está dizendo, olha, isso eu não vou entregar. Por exemplo, a gente sabe, Ministério da Saúde. Ontem a gente contou que o Lula tem mostrado algumas resistências. Será que a gente não pode manter com aliados o comando de órgãos como Embratur, Caixa, de repente convencer o Centrão a ficar com alguns espaços no segundo escalão, quando a gente fala disso? Então, isso tudo tem levado a diferentes cenários que estão sendo feitos pela equipe de Lula e que podem levar a uma ampliação dessas mexidas na esplanada. O que, por exemplo? Um dos cenários que foi pensado e está sendo apresentado a Lula é fazer uma mexida que envolva o Ministério da Defesa. Por quê? Hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está sendo comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Só que o Planalto acha que pode precisar do MIDIC para amarrar, bem amarrado, o Centrão. E aí, nesse caso, uma das possibilidades seria transferir Geraldo Alckmin do MIDIC para o comando do Ministério da Defesa. Esse é um cenário que permitiria ao Palácio do Planalto, segundo auxiliares de Lula, fazer uma oferta mais tentadora aos republicanos. Gente, a novela do Republicanos está a seguinte, inicialmente foi colocado para os republicanos o Ministério dos Esportes. Houve ali algum ruído, algum tipo de crítica, porque afinal seria mais uma mulher a ser sacada de um posto de destaque no governo. Passou-se a conversar então com o republicano sobre a possibilidade dele assumir ciência e tecnologia. Não que resolva a questão da representatividade feminina, mas houve ali uma conversa, de repente, para que a mudança fosse em ciência e tecnologia. O que os republicanos não gostou. Não é uma pasta que eles tenham interesse. Esportes seria mais interessante. O MIDIC entra nessa coisa de testar vários caminhos e, eventualmente, fazer com que, no caso do republicanos, ocupando um ministério mais importante, de mais destaque, o MIDIC ele tem uma interlocução muito grande, sabemos, com o empresariado, por exemplo, ele senta em discussões de relevo junto com a equipe econômica. Com isso, quebrar um pouco a resistência do republicano de liberar só um quadro, que seria Silvio Costa Filho, para integrar o governo Lula, mas mantendo essa posição de oposição ou de independência. Diante disso, se passou a aventar essa mexida que seria um pouco mais ampla. Agora, eu acho muito interessante, Uribe, me parece que você também tem recebido esses retornos, né? Que durante essas conversas, esse núcleo duro do presidente, ele sempre faz questão de dizer que essas conversas, elas estão mudando e tudo vai depender no final do que Lula decidir. Parece óbvio, gente, mas em muitos momentos você tem decisões que elas já vão sendo costuradas, porque o presidente vai dando sinalizações mais determinantes. Nesse caso, há ali uma sensação de que, a depender do andamento da conversa de Lula com Lira e dessas respostas dos partidos, pode fazer toda a diferença para o desenho final. Por isso, tantos exercícios que vêm sendo considerados e levados ao presidente. É uma questão de testagem, né? Ele vai testando a repercussão na opinião pública, recua, avança, leva aos partidos políticos, aí vaza, aí os partidos políticos não querem, volta para o Palácio do Planalto. Eu tenho duas observações relativas ao bastidor da Renata Agostini que eu destaco, é muito importante. A gente não vinha falando na defesa até agora, os veículos de imprensa não vinham atentando a esse ponto. Indústria e comércio, sim, mas defesa, não.
Primeiro ponto, o Ministério da Defesa era pensado para Geraldo Alckmin lá no início, na transição de governo. E a gente conversando com generais da reserva e da ativa que diziam, olha, os generais gostariam muito de Geraldo Alckmin, é um nome moderado, é um nome que vai escutar os militares, é um nome muito bem-vindo. Lula chegou a pensar, porque lá atrás, no primeiro mandato de Lula, foi o primeiro cargo assumido por José Alencar, que era o primeiro vice-presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva. Então é uma alternativa que casa com um plano que o governo já tinha no início e é que agora avança. Segundo, lá no governo Dilma, não sei se você lembra, Rê, havia a possibilidade do PRB ficar no governo Dilma e uma das possibilidades era justamente o Ministério de Indústria e Comércio. E falava-se em Marcos Pereira, inclusive, que poderia ser o ministro depois, enfim, poderia ficar à frente dessa função. E então, depois virou ministro de Indústria e Comércio de Temer. Exatamente. Então, já há uma familiaridade do partido com essa pasta. Então, é algo que poderia, enfim, contemplar os republicanos. Resta saber o que você disse, se realmente será suficiente para trazer a bancada dos republicanos, porque é uma bancada bastante diferente. Tem alguns nomes do Norte e Nordeste que são mais afinados ao Palácio do Planalto e tem outros nomes de outras regiões do país que não são, né? A grande questão do Republicanos, e veja, gente, o sonho dourado do governo era conseguir convencer Marcos Pereira a ele ser o nome a entrar no governo. Isso, mais recentemente, me foi muito destacado por um interlocutor de Lula, um ministro do governo, né, de que, olha, a gente tem ali um movimento para tentar convencer o presidente do Republicanos a ele ser um quadro do governo. Mas qual é a dificuldade? E, publicamente, Marcos Pereira já disse diversas vezes que não será a base do governo, que o Republicanos não será a base de apoio de Lula. Qual é a complicação para os republicanos? Primeiro, se chama Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é do Republicano. Se filiou para se candidatar ao governo de São Paulo, ganhou a eleição do maior estado do país. Então, há um atrito ali. Como justificar que o partido de Tarcísio de Freitas agora é base de Lula no Congresso Nacional? Você veja, tem ministros de Lula que falam, mas o Kassab é vice de Tarcísio e o PSD está muito bem obrigado aqui com a gente, né? Tudo tem jogo. Mas essa é uma complicação. E a segunda é o fato de eles estarem se posicionando para disputar com o PL o eleitorado de direita. Então, hoje, essa é uma dificuldade do Republicanos para fechar o acordo. Vamos ver como esse desenho vai ser feito a partir dos próximos dias. Obrigado, Renata Agostini. Bastidor registrado, então. Defesa, então, agora sendo avaliada na reforma ministerial.